Fala pessoal, tudo bem? Então, Pedrinho aqui, estou mostrando vocês de perto o meu corte de peso. Como vocês podem ver, eu costumo perder uma boa quantidade de líquido e, nossa, foi muito, dessa vez foi muito mesmo. Como vocês podem ver, eu corto o meu peso por desidratação, tudo com a ajuda da dieta, preparação física, tudo bem alinhado, tudo bem no padrão, graças a Deus. Esse equipamento que eu estou usando aqui é uma sauna em formato de cobertor. Eu consegui me adaptar muito bem com ela, usei ela para bater o peso no mundial, me senti muito bem, sem dúvidas foi um do melhor corte de peso que eu já fiz. Como está sendo, né, eu estou utilizando ela bastante. Depois do corte de peso, o que é que eu faço? Costumo me alimentar bem, para no outro dia ter energia, conseguir treinar, conseguir ficar tranquilo. Sempre quando eu acordo de manhã eu já checo o peso de jejum, o peso sempre dá uma baixada muito boa. E depois do Mundial, eu lutei de pluma, eu baixei para lutar também. E para não ficar um processo tão doloroso, não ficar precisando manter muito esse peso abaixo, para eu conseguir até treinar bem, eu subi aí de 64 para 68. Então eu consegui treinar bem, consegui manter. E agora faltando um pouquinho de tempo para o American National, que eu vou precisar lutar de Light Feather de novo, que é a minha categoria que eu estou lutando, estou me sentindo muito bem. Eu vou estar lutando quinta. O peso já tá bem tranquilo, já tá bem perto já. Mas só mostrando pra vocês, ó. Aqui de novo. Dessa vez foi muito. Eu fico bem retido por causa das viagens, que eu faço muita conexão. Então eu acabo retendo bastante líquido. Só que depois que eu encontrei essa sauna, ficou muito bom pra mim. Eu fico deitado, às vezes mexo no celular, eu consigo tirar bastante líquido nela. Mas depois eu me alimento bem, me sinto muito forte. Ela não me deixa fraco, não me deixa com fadiga. É um equipamento que me deixa bem seguro mesmo, bem confiante. Eu consigo ficar bem tranquilo quando eu estou fazendo ela. Também utilizando o Whoop, que é o aplicativo que eu estou usando, que é esse como se fosse um relógiozinho. Dá para usar ele aqui no pulso ou no bíceps. Eu uso no bíceps para treinar. Eu consigo monitorar muitas coisas e uma das coisas que eu consigo monitorar é a temperatura da minha pele. Tô falando durante a sessão da sauna. A temperatura da minha pele e o grau de estresse. Eu fico monitorando aí para ver se está tudo correndo bem. Se tiver tudo correndo bem, eu costumo ficar um pouco mais, se não eu dou uma desacelerada, por causa que ainda tem bastante tempo. E cada sessão que eu faço, eu perco de 1,5 kg a 2 quilos. Mas eu não gosto de perder muito em um dia só. Como eu tenho bastante tempo, eu gosto de ir perdendo 1 quilo, 2 quilos, que é o ideal pra mim. Eu sinto que se eu forçar mesmo, eu consigo perder uns 3 a 4 quilos, só que não é o meu plano perder de 4 a 3 quilos por sessão. Eu gosto sempre de ir monitorando, vendo o meu peso, baixando tudo bem certinho. Qualquer oscilação aí nos batimentos, a gente já desliga a máquina, já dá uma desacelerada, checa para ver se está tudo bem. Graças a Deus nunca me ocorreu, graças a Deus o meu corpo se adaptou bastante com essa sauna. Mas é isso. Eu tô sempre tentando me espelhar nos atletas do UFC, do Wesley, eles cortam peso de uma forma bem profissional. A gente tá fazendo isso de uma forma bem profissional, nada amador, nada que eu tô fazendo aqui é loucura. Eu costumo estudar bastante, costumo acompanhar os lutadores bastante. E é uma forma que eu tô me sentindo muito bem, como eu falei. Então, é isso, estou sempre buscando evoluir nessa forma como atleta, sempre buscar ter mais experiência, estudar um pouco mais, que é sempre bom. Eu tenho certeza que muita gente se espelha no meu trabalho, se espelha muito no que eu falo. Eu tento tomar bastante cuidado com isso, bastante cuidado no que eu vou falar. Então, só para vocês terem uma noção, eu não aconselho que vocês façam esse corte de peso de todo jeito. Façam esse corte de peso sem um acompanhamento, sem alguém estar do lado, sem alguém profissional estar acompanhando vocês, porque eu sei que isso prejudica bastante. E eu tento trazer bastante a realidade de como eu faço as coisas, porque eu sei que tem muita gente que só tenta mostrar a vida perfeita nas redes sociais e não é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer a realidade mesmo, eu quero trazer como é que é o processo, como é que os benefícios e os malefícios do corte de peso, ou seja, da rotina do atleta. E só para vocês terem noção também, no ADCC Natal, eu acho que foi um dos cortes de peso assim
mais loucos que eu já tive. Foi, acho que a maior quantidade de peso que eu já perdi. Eu acho que eu perdi de 5 a 6 quilos em um dia. Perdi de forma bem amador. Cara, esse dia foi bem... marcou bastante aí na minha carreira, por causa que eu me lembro que a gente começou esse corte de peso, era 9 horas da manhã, e eu precisava baixar para 60. Então eu pesei de manhã em jejum, tava com 66. E foi um processo bem doloroso, né? Foi bem traumático assim. Então eu me lembro que eu fiz várias sessões de sauna, várias sessões, e eu consegui baixar 3 quilos. Só que depois eu fazia sauna, não baixava, o meu corpo tinha travado, o meu peso tinha travado, não conseguia tirar mais nada. Nesse dia eu tive a ajuda do Dr. Jackson, faixa preta, lá da ROX, professor Felipe Bezerra. Tive a ajuda do meu irmão Lauro também, da minha namorada. Sem dúvidas foi bem importante. Mas assim, eu lembro que o peso travou e eu sentia uma sensação que meu corpo já estava derretendo, meu corpo estava muito quente e não saía de jeito nenhum, o peso não saía. E eu fui começando a me desesperar. Eu lembro que todo mundo estava lá, ficou desesperado, todo mundo ficou nervoso, mas mesmo assim tentando me acalmar, tentando mostrar que eu ia conseguir, mesmo pensando que eu não ia conseguir. Eu estava pensando que eu não ia conseguir bater esse peso, mas eu saí da sauna, eu me lembro que eu saí da sauna, eu tirei a capa de proteção, a capa da sauna, minha pressão baixou. Só me lembro de ter deitado no chão e ter acordado a Lauro, o professor Jackson, minha namorada, tava todo mundo me abanando lá. Esse corte de peso que a gente fez foi bem amador. A gente não tem esse recurso que tem ainda hoje, e isso acaba gerando algumas consequências na performance do atleta, na minha performance. Quem é atleta sabe. E me lembro que apesar já era de 4 horas, eu estava tentando, já era 2 horas e meia da tarde. E me lembro que teve uma hora que a gente falou que não ia conseguir mais fazer, eu não ia conseguir mais fazer por causa do estado que eu estava. E eu me lembro que o professor Jackson, ele teve uma ideia de ele me perguntou, na verdade, se eu cortava bem na banheira quente, que é o que os lutadores do UFC faz, né? Eu respondi que sim. Eu me lembro que eu falei que cortava bem, e surgiu até um ânimo em mim. Eu falei, nossa, agora eu vou cortar. A gente foi para um hotel, pagou uma diária só para fazer a banheira quente, eu me lembro. Eu tive que até entrar escondido no carro por causa da minha idade. E por causa do tempo, eu me lembro que a gente ligou a banheira no máximo. No máximo mesmo, fervendo, a água tava chega, fumaçava. Eu me lembro que eu consegui aguentar um tempinho quando a água foi subindo, mas quando a água subia até o meu peito eu já tava com fobia, eu já tava sem ar. Eu comecei a chorar, comecei a me desesperar, e o choro veio. Senti meu corpo cozinhando, nunca tinha sentido essa sensação. Eu me lembro que foi desesperador. Cara, e teve uma hora que... eu me lembro que eu fiz 3 sessões ainda, eu fiz 3 sessões de banheira quente, mas teve uma hora que eu falei, não consigo ficar aqui. Eu chorando, eu falei que não conseguia ficar mais, que eu não ia ficar mais. O professor Jackson falou, não, você vai ficar, você é forte, você consegue, você vai bater esse peso, sempre me colocando pra cima. Só que teve uma hora que minha cabeça travou também, e eu falei, não vou mais ficar. Eu peguei, saí da banheira, deitei no chão, bem debilitado já. Eu falei, não vou mais lutar, não quero mais lutar, não quero mais bater peso. Eu travei de uma forma que eu nunca tinha travado antes. E ainda faltava 2 quilos, então eu fiquei desesperado. E teve uma hora que a gente já dentro do carro, voltando pra casa, já tinha decidido que eu não ia lutar mais. Só que aí eu me lembro que meu irmão Lauro, ele teve uma ideia. Ele ligou para um preparador físico, que o nome dele é Jereba. Ele é bem experiente em cortar peso, faz bastante corte de peso, sabe o que tá fazendo. E a gente foi correndo pra lá, Me lembro que eu corria na esteira, corria e nada, e o peso não baixava. Teve uma hora que ele mandou comprar uma coca e eu tava em jejum ainda, por causa que o intuito era fazer eu vomitar. Então assim que eu tomei, que o estômago sentiu o gás, eu já vomitei. Comecei a colocar muita coisa pra fora. Vomitei bastante, fui pra perto da lixeira, comecei a vomitar.
corria na esteira e nada. Teve uma hora que eu tive que ficar dentro do carro enrolado com a toalha, a capa da sauna também. Só que aí uma hora eu me pesei na balança, ainda faltava 1 quilo. E quando eu olhei a hora era 3h30 já, faltava 30 minutos pra pesagem acabar, pra pesagem encerrar. Então eu já tinha decidido que eu não ia lutar, eu estava bem debilitado. Só que eu me lembro que Lauro, meu irmão, ainda estava competindo e ele ainda tinha que checar o peso, né? Então eu já fui dentro do carro, já fui decidido que eu não ia lutar, só ia para acompanhar Lauro mesmo. A gente chegou lá em cima da hora, Lauro chegou também, eu acho que ele foi o último a pesar, já tinha quase ninguém no ginásio. E como eu estava dentro do carro e estava muito quente, eu ainda fui desidratando, então estava desidratando até o caminho. E ele me ligou, falou, não, vem pesar aqui, vem ver que eu acho que a balança está bem abaixo. Eu só fiz trocar de roupa bem rapidão, coloquei um short, eu acho, bem leve. Quando eu subi na balança, eu me lembro que deu 60 cravado. E a gente comemorou, ficou muito feliz, já deu uma animada em mim. E eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, nunca contei pra vocês, só pra os que estão próximos de mim mesmo, que acompanharam esse processo. Muita gente estava torcendo por mim lá nesse dia, tinha muita gente, o evento lutou e a galera estava torcendo por mim lá, não sabe disso, a galera que lutou comigo também não sabia disso. Então eu fui lá, bati o peso, perdi 6 quilos em um dia, mas logo no dia seguinte eu me lembro que eu consegui recuperar bem. Eu não tive ajuda de nenhum profissional, ainda não tinha nutricionista, então eu recuperei mais por experiência mesmo, de estar sempre estudando lutador de UFC, sempre estudando esse corte de peso. Consegui recuperar muito bem e eu me lembro que no dia da luta eu já tinha recuperado 4 quilos, então para quem tinha baixado 6 e conseguiu recuperar 4, eu estava me sentindo muito forte, meu mental estava muito bom. E eu fui lá, lutei, tive uma das melhores performances da minha carreira. Quem estava lá viu que eu estava querendo, estava muito motivado, estava bem alegre, estava bem forte. E nesse dia eu fui campeão na adulto avançado. Lutei muito bem, não tenho o que falar. Esse dia foi um dia bem feliz pra mim, marcou bastante pra mim. Eu acho que se eu contasse pra alguém do ginásio lá, pra galera que tava torcendo por mim, ninguém ia acreditar que isso tinha acontecido, ninguém ia acreditar que eu cortei 6 quilos em um dia e no outro dia já tava tão bem daquele jeito. Então vocês podem estar perguntando por que eu estou contando isso, mostrando para vocês que a vida do atleta não é fácil, não é só viagem, não é só chegar lá e lutar, não é só chegar lá e ganhar. O atleta também passa por um processo bem intenso, seja lá corte de peso, seja mental, seja o processo de treinamento para chegar bem na competição. É bem difícil, tem que ter muita fé, tem que ter muita fé em Deus, tem que ter um suporte muito grande, tem que ter o apoio da sua família ali, sem dúvidas, conta muito. E o segredo é você ser resiliente, você ter constância, você ter disciplina, você conseguir amar o processo, você conseguir gostar do processo. Muita gente vai falar, poxa, mas é difícil. Só que ou você faz, essa é a opção. Então você tem a opção de gostar ou não gostar, mas os que gostam vão estar sempre no topo. Os campeões que vão chegar, os campeões que vão treinar mais de uma vez por dia, os campeões que não vão desistir. E muita gente desiste nesse processo, mas vocês podem ver que a galera que está no topo hoje é a galera que não desistiu, a galera que sempre se manteve firme, treinando, batalhando, enfrentando cada coisa que tinha que passar no dia. Então é isso, estou mostrando aí um pouquinho dos bastidores, como é que é o meu corte de peso, o que é que um atleta passa. E é isso, não estou tentando desencorajar ninguém, não estou tentando passar uma mensagem ruim com esse vídeo, estou tentando, muito pelo contrário, tentando encorajar vocês, mostrando a realidade, mostrando como realmente é o processo do corte de peso, o que é que um atleta passa. Eu acredito que muita gente vai se identificar com esse vídeo, muita gente vai gostar desse vídeo.
bom desidratar que, pra mim, uma das coisas que eu gosto muito é que eu fico bem leve. Me sinto bem leve, mas mesmo assim muito forte. A pele dá uma limpada, eu consigo me sentir muito bem. Então é isso, galera. Eu vou estar deixando novamente aí o link da sauna. Vou deixar o link nos stories e vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o link e vocês acompanham lá, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.